Hello everyone, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. Pessoal, hoje vamos falar do futuro, tô ficando maluco, vamos falar do passado. Hoje vai ser uma aula bem didática, tá? Eu vou tentar explicar mais ou menos como funciona. Não vou explicar tudo, tá, pessoal? Eu vou explicar de uma forma que vocês entendam, consigam compreender quando aparecer na frase e no texto em si. Geralmente esses textos têm muita coisa no passado, tá? Eu não expliquei antes porque é bom vocês terem uma base de verbos, né? Igual a gente viu bastante verbo, a gente vai continuar vendo bastante verbo nas nossas aulas, mas eu peço para vocês que também estudem bastante, tá? Peguem muitos exemplos de verbos que vai ajudar demais. Bom, vamos lá então. De maneira bem rápida mesmo, tá? A gente vai ter o passado simples, né? O past simple. E esse é um dos últimos tempos que a gente vai ver, tá? É o último tempo que a gente vai ver com calma, com bastante exemplo, e os outros tempos verbais eles vão ser tratados em aulas, vamos dizer assim, aulas, duas aulas, uma aula, tá? Aulas que forem sobrando tempo. Se não der, tá? Eu faço um big aulão aí, essa última aula, uma das últimas aulas eu faço uma aula maior, para dar tempo também de colocar bastante exemplo em texto, né? Então, passado simples, que é basicamente, tá? Vamos imaginar que a linha do tempo, a gente está aqui no agora, no now, né? E qualquer coisa, tá, que tenha acontecido aqui antes, vai ser o passado simples. Mas não quer dizer que essa coisa está acontecendo agora, tá? Cuidado. O passado simples, por exemplo, aconteceu aqui, ó, há 2 anos atrás, years ago. Beleza, ó, 2 anos atrás. Lindo. Ah, não, mas aconteceu há 3 dias atrás. Ok, ó, 3 days ago. Ah, não, mas aconteceu ontem. Tá bom, então vou colocar aqui yesterday. Ah, não, mas aconteceu 3 horas atrás. Ok, 3 hours ago. Vocês podem ver que eu estou colocando muito aqui ago, tá? Ago. Ah, deixa eu colocar aqui. AGO, né? Atrás. Ou seja, já passou, tá bom? Então, qualquer tempo que já tenha passado, tá? 20 segundos atrás, o último final de semana, tá? Outra palavra que vai aparecer muito aqui é o last, tá? O último passado. Então, sábado passado, last Saturday, tá? Nossa, hoje de manhã, né? Hoje de manhã também é legal, não vai ser last morning, tá? Mas vai ser this morning, hoje de manhã. Então, às vezes, pode ser que eles coloquem também esse this aqui, né? Opa, cadê? This aqui, ó. This morning, this afternoon, this evening, tá? É cuidado aqui quando você colocar this evening, porque é hoje à noite. Hoje à tarde pode ser que também signifique o futuro, né? Mas o this morning, hoje de manhã, é perfeito, tá? Para essa situação. Bom, pessoal, é só isso, tá? Que vocês têm que saber. É um tempo que aconteceu no passado, acabou no passado, tá? Então, é isso, essa é a lógica desse tempo verbal. Então, quando alguém usar alguma coisa nesse tempo, né? Aconteceu. Literalmente, tá? Aconteceu. Não tá acontecendo, não continua acontecendo, aconteceu, ficou lá no passado, tá bom? Para deixar bem, bem simplesinho mesmo, né? Então, por exemplo, eu, né? Eu escovei, né? Ó, eu escovo meus dentes, I brush my teeth. Então, eu escovei meus dentes, ó, I brushed, tá? Vai ter somzinho de T, né? Não precisa nem saber disso, tá? Besteira que eu coloquei extra aqui. Mas quando alguém falar, vocês vão perceber, tá? A pessoa vai falar brushed, né? Eu escovei meus dentes, ó, I brushed my teeth, tá? O que é importante é esse ED, maravilhoso. Vai aparecer no texto, prestem muita atenção, que vai ser o passado, tá? Então, I brushed my teeth, né? Nossa, ela chegou, ó, she arrived. Lembrando que a gente pode usar o get se quiser aqui também, tá? Mas olha que legal. To arrive, chegar, né? I arrive. Eu chego. I arrived. Cheguei. Então só coloquei o D a mais, tá? Do arrive aqui, que é o presente. De novo, né? Até colocar aqui o Dzinho. E eu vou colocar também que eles estudaram, né? Eu vou colocar que ela chegou mais cedo, né? Earlier. Esse er aqui é mais, né? Então ela chegou mais cedo. She arrived earlier. Também eu lembro que eu não falei disso, mas pessoal, de novo, tá? Não vai dar para falar de tudo. Algumas coisas vão passar batidas e fica para vocês lerem os textos e entenderem, né? Eu tô percebendo agora também que eu deixei cortadinho aqui, ó. Então a go atrás, né? Leste, ó.
Tirei um print dessa parte aqui, né? Importante. Beleza, então vou voltar aqui. Eu vou tentar não colocar nada lá no topo, né? Bom, o que faltou aqui colocar? Ah, que eles estudaram, né? They to study, lembra? Study, they study, eles estudam, né? Mas eu vou colocar no passado, ó. They studied for the test. Pro teste. For the test. Meu, hoje tá difícil. Então, pessoal, vocês perceberam que todas aqui, ó, estão terminando em ED, tá? Então, o que eu vou falar para vocês, tá? 90 e cacetada por cento dos verbos, tá? 90% dos verbos, eles vão ser verbos regulares, tá? Regular verbs. E o que quer dizer um regular verb? Um verbo regular que termina em ED, tá? Vocês vão perceber que esses verbos terminam em ED. Então é o verbo com ED no final, ó. Brushed, arrived, studied. Ah, vou pegar aqui o play. Beleza, play, played. Travel, viajar. Travel, traveled, tá? Não se preocupe com a pronúncia, é importante saber que vai ter esse ED no final, tá? Então assim, 90% é essa daqui, essa situação, tá? E as nossas próximas aulas, talvez uma ou duas, a gente vai focar nisso, tá? Nos regulares. Mas também existe verbo irregular, que eu vou falar para vocês agora. E por que eu vou fazer nessa aula aqui um catadão de tudo, todo o passado? Porque em 10, 15 minutos a gente explica tudo aqui, e aí a gente só foca nos verbos nas próximas aulas. Olha que legal. Então foca antes nos regulares, que são os terminados em ED, e depois foca nos outros 10% que a gente vai ver nos textos, né? De irregulares que não terminam em ED, tá bom? E qual que é a diferença então, né? Vamos ver os irregulares? Vamos, né? Já estamos aqui mesmo, né? Para que perder tempo? Vamos aqui. Os irregulares, tá? Vou chamar aqui de irregular. Os irregular verbs, eles não tem como memorizar, tá? Não tem, assim, não tem como memorizar, tô ficando maluco. A gente vai ter que memorizar, tá? Porque são irregulares, eles não seguem a regra do ED, tá? Vocês viram que todos ali, os verbos que se encaixam nessa regra, todos eles são regulares. Então, sei lá, o verbo abrir, open. Legal, ó, open é abrir. Opened, abriu, aberto. Que legal, né? E os outros aqui? São alguns dos mais comuns, tá? O verbo do, o verbo make, o verbo to be, que é regular, obviamente, né? Até no presente ele é regular, né? O verbo get, o verbo take, o verbo have. Esses são os principais, tá? Esses são os principais que a gente vai tratar nas aulas. Lembra, o have é o verbo ter. O do, fazer, make, fazer. To be, verbo ser ou verbo estar. O get, conseguir, fazer, pegar. O get é aquele montão de coisa que a gente estudou. E o take também, né? O take eu vou pegar em algum lugar, tirar de alguém, né? Tirar, tomar, tá? Pegar também de pegar, de tomar um ônibus, né? Tá bom? Então aqui, não importa essas definições, né, dos verbos, depois vocês estudem mais um pouco, voltem os vídeos. O importante é que vocês saberem a versão deles no passado, tá? Eu vou deixar já todos aqui nessa aula para não ter desculpa, tá? E aí é também bom que vocês comecem a estudar, né? O have vai virar had, o do vai virar did, tá? Então olha que legal, né? O had e aqui o do vira did. E o make vai virar made. Pessoal, vocês nunca viram nada assim, ó, made in China? Feito na China? Basicamente aqui, tá? Já está definido aqui para vocês. O verbo to be vai ser o was ou were. Depois a gente vai explicar na aula do to be, né? Bem mais simples fazer assim. Mas de maneira bem simples, tá? Tudo que era o am e o is vai virar was, tá? Tudo que era o are no verbo to be vai virar were. Depois eu explico com calma para vocês, tá? O get vai virar got e o take vai virar took, tá? Não é importante. O importante é vocês entenderem como é simples levar para o passado, tá? Vocês viram que ali no passado é só colocar o ed no regular. Ou seja, pessoal, a gente está conjugando o verbo em inglês da mesma forma que a gente conjuga em português, né? Em inglês a gente coloca o ed. E esses outros verbos a gente memoriza. Poxa, o have, I had, né? Então, por exemplo, eu tive uma aula interessante. Ok, ó, I had an interesting class. I had, eu tive. I have, eu tenho. I had, eu tive. I had an interesting
Interesting class. I had an interesting class. Eu tô deixando um espação aqui porque eu não sei que medida que eu deixei a lousa aí aparecendo para vocês, né? Vou até organizar aqui bonitinho. Vou pegar mais dois verbos, tá? Só pra gente terminar aqui. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Ó, ela tomou um banho, né? Ela tomou um banho, she took a shower. E, sei lá, eles fizeram um brinquedo, né? They made a toy. Coisa importante, tá? Que eu esqueci de explicar lá no início e eu vou deixar bem gigantão aqui, tá? No passado, tá? Não tem conjugação, tá? Eu acho que nem tem o L no conjugação, né? Conjugação assim mesmo, né? Português é muito mais difícil que inglês, pelo amor de Deus, né? Ó, passado não tem conjugação, com exceção do to be, tá? Porque o to be é aquela maravilha toda, vai manter conjugação, é o único verbo, tá? Que vai ter conjugação é o to be, tá? Então assim, não tem conjugação, tá? Aí eu vou deixar a estrelinha aqui, só o to be que vai ter, né? Infelizmente, o to be tem conjugação, tá? Mas os verbos não têm conjugação, não tem conjugação. Eu vou explicar 1000 vezes, tá? Então, I traveled, eu viajei. She traveled, ela viajou. They traveled, eles viajaram. Sei lá, Bob Esponja, SpongeBob traveled. Não importa quem seja, vai terminar com ed se o verbo for regular. Se o verbo for irregular, não importa qual verbo seja, ele vai terminar da forma que a gente memorizou aqui, tá? Esses 7 verbos aqui, 1, 2, 3, 4, esses 6 verbos estão aqui, tá? São um dos verbos mais usados em inglês. Vocês vão ver que vai ter mais uma meia dúzia para memorizar para a prova. E também eu vou passar uma tabelinha para vocês de mais verbos assim memorizar. Pelo amor de Deus, tá, pessoal? Essa aula aqui ela é tão importante, ela não vai ter nada de descrição. Só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui é só para vocês entenderem a ideia geral, porque a gente vai falar dos verbos, fica muito mais rápido, tá? Eu posso colocar 2, 3, 4, 5 verbos numa aula e vocês memorizam esses 4, 5, 6 verbos numa aula, a gente economiza um tempão de aulas aí até o final do ano, tá? Então aqui, ó, passado, aconteceu ano passado, já acabou, tá? Não tem conjugação, é uma só, com exceção do to be, tá? 90% dos verbos é só colocar o ed no final, tá? Então, sei lá, nossa, sei lá, scroll. Scroll é você usar essa bolinha aqui, ó, do mouse, tá? O scroll. I scrolled, tá? Jump, pular, jumped. Look, olhar, looked, olhei. Watch, assistir TV. Watched, assisti. 90% é isso, tá, pessoal? Aí o que vai acontecer? Muita coisa do dia a dia vai ser irregular. Muita coisa vai ter o have, o do, o make, o be, o get e o take, tá? Por isso que eu tô colocando aqui com calma, tá bom? Bom, é isso que vocês têm que saber, tá? Aqui eu vou encerrar muito rápido, tá? Porque a gente vai tratar com muita calma nas próximas aulas essas questões, tá? Negativo. Negative. Como não tem conjugação, tá? O que vai acontecer? Lembra que a gente no presente tinha o don't e tinha o doesn't, porque tinha a conjugação do S aqui, não é? Só que o que vai acontecer? Que interessante, né? No passado, o don't e o doesn't vai para o passado do do, ó. O passado do do é o did. E aí vai colocar o ND. O NT, desculpa. Que vai virar did not, né? Did not. Que vira didn't, tá? Então, por exemplo, ó, eu não fui. I didn't go. Acabou, pessoal. Não importa o verbo que venha depois, é sempre didn't. Então, my dog. Nossa, meu cachorro não, sei lá, não latiu. Ok, didn't bark. Nossa, sei lá, a árvore não caiu. Legal, ó. The tree didn't fall. Pessoal, como todo verbo está voltando para o presente, a gente só precisa colocar esse didn't para ser negativo, tá? Então é literalmente, tá? Vocês vão ver que a gente só vai colocar o didn't. Tanto que as aulas desses verbos eu vou colocar muito pouco exemplo, tá? É só colocar o didn't. E lembra que para fazer pergunta é só colocar o do ou does no presente? Pessoal, é só comparação com o presente, ó. Do ou does. Nossa, que interessante, né? Do ou does vira did, pessoal. Então, did you? Você foi? Did you go?
Did she go? Ela foi? Did my finger go? Did the war go? Did the war goes é boa. Did the war go? Pessoal, o mundo foi? Did the world go? Did the children, as crianças? Pessoal, não importa. Nunca vai mudar porque não tem conjugação no passado, tá? É só colocar o did para fazer pergunta, o didn't para fazer negativa e memorizar os verbos irregulares, tá? Porque o resto é colocar o ed. Esse é, assim, são 15 minutos de aula, quase 20 aí, né? Só para falar isso, pessoal. É muito, muito, muito simples. Qual que é o problema do passado? Memorizar alguns verbos novamente, só que dessa vez no passado. Tá? Saber a diferença do verbo regular para o verbo irregular. É isso que muita gente fala assim, meu, é um pesadelo, muito difícil. Pessoal, na prova de vocês veem qualquer verbo terminado em ed, e como que eu sei que é um verbo, professor? Veio depois da pessoa. A pessoa vai fazer uma ação. Ah, she played. Meu, played. Ela, nossa, ela o quê? Ah, play é jogar. Esse ed aqui passado, ela jogou. Nossa, the researchers, sei lá, looked everywhere. Nossa, os pesquisadores looked. Ah, look é olhar. Ah, ED passado, olharam? Everywhere. Todos os lugares. Deu pra entender? Não é difícil, tá, pessoal? Não é difícil, mas requer prática. Igual eu falei pra vocês, requer vocês fazerem as atividades possíveis que vocês conseguem no dia a dia, que sobra tempo para fazer no Duolingo, para ler lá no News and Levels, né? Que a gente colocou o site lá de leitura, de pedir as lições no próprio WhatsApp, tá? Lembra? Cada verbo que a gente vê aqui, vocês podem pedir frases lá pro WhatsApp, né? Não precisa ser no WhatsApp, ó, no chat GPT, cara. Pessoal, eu tô final de dia de aula, tá? São 9h30 da noite aqui. Eu tô fazendo muito rapidinho pra soltar esse vídeo pra vocês, tá? Então, pessoal, chat GPT. Pede lá, faz frases com esse verbo. Pessoal, acabou essa aula. Chega lá pro chat. Chat, por favor, faz um resumo do passado simples pra mim, em inglês. Coloca frases de verbos regulares na afirmativa, negativa e question. E faz verbos regulares na afirmativa, negativa e question. Cite 10 de cada. E vocês vão ver a mágica aparecer. Frase para um caramba. Tá? Depois a gente vai pegar textos nas próximas aulas, tá? Hoje eu quero que vocês entendam isso. Pessoal, é muito simples, tá? ED, verbo regular. Os outros verbos a gente vai memorizar nas aulas. Negativa, sempre vai ter o didn't, não importa se é regular ou irregular. Vai ter sempre o didn't, porque lembra, no presente é sempre do don't ou doesn't. E na pergunta, sempre vai ser did. Por quê? Do you, does she, do e does vira did também. Tá bom? No passado. E aí é óbvio, tá? A gente vai ver a aula do to be, tá? O to be vai ser vai ser a primeira aula dos irregulares, tá? Porque o to be ele é chatinho. Mas também, assim, nada comparado com o presente, tá? To be é o único que vai ter duas traduções. Acabou. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí esse resuminho. Eu fiz o mais, assim, simples possível. Eu sei que eu esqueci algumas coisas, voltei ali no final da aula para fazer um recap, né? Daquela recapitulada em tudo. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Mas assim, nas próximas aulas, tá? Se não amanhã não lançar nada, porque amanhã eu vou estar com 10 aulas no dia, na quarta-feira eu lanço mais um monte de aula para vocês, tá? Eu vou tentar deixar 2 já marcadas para quarta, 2 ou 3 para quarta. E para sexta-feira eu vou lançar umas 5 aulas, tá? Aí talvez eu distribua para sábado e domingo para não ficar também tudo na sexta-feira, tá? Mas assim, da quarta-feira eu vou lançar umas 2, 3, né? Pra sexta mais umas 3, 5 aulas aí. Distribuindo bem na semana. E na semana que vem a gente entra nos últimos 10 dias do mês aí. Em que vão faltar um pouquinho menos de 10 aulas, tá? Então vai dar pra fazer tudo bonitinho lá, né? Mais ou menos uma aula por dia. Até o ano novo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e continuem acompanhando que vai dar tudo certo, tá bom, pessoal? Só queria deixar essa mensagem mesmo. E quem quiser aula particular, né, curso, tá tudo na descrição, igual eu sempre faço. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.